Te agradeço, Senhor, por todos que chegaram aqui em segurança, Senhor, na tua casa. Peço por aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor venha estar protegendo. Te peço também, Senhor, que seja um culto agradável a Ti, um cheiro suave a Ti, Senhor, que os nossos louvores cheguem a Ti, Senhor. Te peço isso, Senhor, e que seja a Tua palavra, Senhor, aqui neste lugar, tocando os corações, Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Amém.
Salmo que daqui a algum tempo ninguém vai precisar nem consultar mais, né? Não, precisa consultar sempre, tô brincando.
o salmo no seu original. Teus altares, Salmo 84, particularmente o meu salmo favorito, e que sempre me toca, porque no altar do Senhor, diante da presença do Senhor, é onde nós encontramos abrigo. Está chorando? Está difícil? Vá diante da presença do Senhor. Lá você vai encontrar o melhor amigo, aquele que vai te abraçar, vai te olhar, vai ver a tua causa e te dará consolo e paz que você tanto precisa. Eu encontrei teus altares, Senhor.
Louvado seja o teu nome, ó Deus. A ti toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos, ó Pai. Estamos rendidos, Pai, rendição no sentido militar da coisa. Rendidos, Senhor, porque nós, na nossa natureza pecaminosa, nós um dia olhamos para Ti, Senhor, e vimos, não há como vencer um Deus igual a Ti. Não há como ir contra o Deus igual a Ti. Não há como escapar das Tuas mãos, ó Deus. O Senhor declara que se o homem rebelde estabelecer a sua proteção, a sua guarnição, a sua segurança, Senhor, nas estrelas, dali Tu derrubarás. Pai, nós nos rendemos a Ti, levantamos as mãos e desistimos de lutar contra Ti, ó Pai. Nós nos tornamos escravos, assim como é na tradição, Senhor, na tradição humana, onde aquele que perde a batalha é escravo. Entretanto, o Senhor é maravilhoso, e com a nossa rendição, o Senhor não nos trata como escravos, mas o Senhor nos trata como filhos, Pai. É por isso que nós, além de não merecermos o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, o Senhor, por Sua bondade, escolheu nos resgatar, Senhor, escolheu me resgatar, pecador, miserável, Senhor, que não sou digno, Pai, de nada. Eu não sou digno de contemplar o Teu rosto, Pai, por causa do meu pecado. Mas o Senhor é bondoso e me resgatou, e resgatou a todos esses irmãos aqui, Pai, para que um dia nós possamos contemplar o Teu rosto face a face, ó Deus, sem medo, sem a corrupção do pecado, sem medo de sermos destruídos, Pai, sem medo nenhum, Senhor, apenas aproveitando das maravilhas da Tua presença, ó Deus. Um dia na eternidade, Senhor, com todos os santos, os que sofreram, os que anunciaram o Teu evangelho, Senhor, mesmo que sob pena de morte, que cantaram na prisão, Senhor, que sendo presos e sendo oprimidos, pregaram para o carcereiro, Senhor, que sendo humilhados em praça pública, clamava o Teu nome e falava: eis que vejo os céus abertos, e Jesus atuando, agindo. Esse dia será maravilhoso, Pai, e aguardamos esse dia. Por isso que nós nos colocamos aqui, Senhor, humildemente, reverentemente, Senhor, aos pés da cruz do Calvário, que nos pôde assegurar e fazer toda a justiça, Senhor, completa, sem falha, sem erro. Completa justificação pela graça do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Que bênção, hein? Os louvores. Estava notando, né, que cada louvor é fundamentado na palavra de Deus, tá? Nós cantamos o Salmo 84, né, inteiro, palavra de Deus. Nós cantamos Romanos no capítulo 9. O que nós cantamos em Romanos capítulo 9? Sobre a graça, né? O Israel sabe, né, Israel? Sem falta. Nós cantamos o texto inteiro, né? A profundidade das riquezas e da sabedoria. Então, falando da graça de Deus, e como é importante a oração, né, que foi feita, tinha a doutrina da graça. Sabe, isso, meu coração se enche de alegria, porque a gente ora a palavra de Deus, a gente canta a palavra de Deus, e agora uma responsabilidade tão grande, né, de meditar na palavra de Deus, porque nós vivemos em torno da palavra de Deus, né? Então, eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Tiago, no capítulo 3, tá? Tiago, os irmãos sabem que Tiago não é aquele apóstolo, né? Teve um Tiago que foi morto à espada, né? Que era discípulo de Jesus, e tem um outro Tiago que era irmão do Senhor Jesus. Tem dois irmãos do Senhor Jesus. O nome de um era Tiago, né? Que escreveram, né, no Novo Testamento, Tiago, e outro irmão do Senhor Jesus, que era Judas
Não aquele que traiu, é outro Judas, né? Judas era um nome muito comum naquela época, e um dos irmãos de Jesus, ele tinha esse nome também, e escreveu a carta de Judas, né? Que nós temos ali antes do livro de Apocalipse. Mas, então nós vamos ler em Tiago, no capítulo 3, usando um princípio importante da hermenêutica, isto é, da interpretação bíblica, que é o texto tem que estar dentro do contexto, né? Então, quando você lê alguma coisa, tem que estar dentro do contexto. Porque esse capítulo 3 de Tiago é muito surrado pelas interpretações, né? Mas logo no primeiro versículo já se diz do que está falando. Daí ele não muda de assunto, ele continua falando o mesmo assunto, tá? Isso é básico, né, para todos os irmãos aqui. Então nós vamos ler Tiago, capítulo 3. Vamos nos colocar em pé, aqueles que podem, né? Aqueles que têm dificuldade não precisam ficar em pé, tá? Então nós lemos assim, Tiago, no capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito rigor. Tá bom? Eu vou ler novamente. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito rigor. Amém? Vamos orar. Pedimos a Deus, neste momento, a iluminação, Senhor, do Teu Espírito, para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco neste momento, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Qual o tema que aparece aqui já nesse capítulo 3, no versículo 1, já diz qual que é o tema desse capítulo. Qual que é? É o ensino, é a pregação, né? É o ensino da palavra. E a advertência de Tiago é esta: não queira ser professor, não queira ser mestre, não querer sair por aí ensinando o povo, tá? É isso, basicamente. Por quê? Porque quem se coloca na posição de professor, de mestre, ele receberá um mais duro juízo, né? Aqui na minha versão seremos julgados com mais rigor, né? Porque o ensino, e aqui está se referindo ao ministério, aqui está se referindo ao ensino da palavra de Deus. E a advertência, não é assim, todo mundo saia para ensinar. É isso que está dizendo? Não, está dizendo assim, não queiram ser mestres. Por quê? Por causa da responsabilidade. Por causa da responsabilidade, que é muito grande, né? Então, a semana passada, nós falamos sobre o rapto. Lembra lá de Jeroboão, né? Jeroboão, ele raptou os símbolos da religião de Israel, quando o reino foi dividido. Jeroboão ficou com 10 tribos, e Roboão ficou com 2, só que Jeroboão pegou todos os símbolos, daí criou o seu próprio sacerdócio, criou a sua própria... imitando aquilo que havia sido revelado, e ele raptou a religião de Israel, tanto que o povo, as 10 tribos, me perguntaram essa semana o que aconteceu com eles. Essas 10 tribos que ficaram com Roboão, ou melhor, com Jeroboão, né? Porque 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, e 10 ficaram com Jeroboão, que imitou a religião de Israel. Era tudo falso lá, os profetas, sacerdotes, os lugares de adoração, os sacrifícios, tinha tudo, mas faltava o quê? Faltava Deus. Jeroboão não queria Deus, ele queria a religião, tá? Então, me perguntaram assim, mas o que aconteceu com essas 10 tribos?
vieram os inimigos, os assírios, né? A capital da Síria, na época, a Síria, né? A capital da Síria, Nínive, né? Então, os assírios vieram e levaram em cativeiro as 10 tribos. Levaram para a Síria. E nunca mais voltaram. Tá? Até os dias de hoje. Tanto que de vez em quando se fala das 10 tribos perdidas do povo de Deus, né? Por quê? Porque eles não estavam firmados, né? Agora, e as 2 tribos lá, Judá e Benjamim? Judá, hoje a gente fala de judeus, né? Judeus por quê? Porque são da tribo de Judá. Porque a tribo de Israel sumiu. Entenderam? Então, as 2 tribos também foram levadas para cativeiro. Foram levadas para onde? Para a Babilônia. E, depois de 70 anos, retornaram. E são 2 tribos, né, os judeus, né, que nunca desapareceram. Por quê? Porque mesmo quando mesmo quando no ano 70 depois de Cristo, Tito o Grande conquistou Jerusalém, destruiu o templo, expulsou os judeus, e eles foram dispersos por todos os países no ano 70. Eles não desapareceram, eles foram para tudo quanto é lado do mundo, e só retornaram para sua terra em que ano? 1948, depois do evento daquela época da Segunda Guerra Mundial, que os judeus foram massacrados, né, e que daí surgiu a ONU, e surgiu a permissão para a reconstrução e o retorno do povo para sua terra. E daí os judeus que estavam espalhados há mais de 1000 anos pelo mundo, puderam voltar, e a nação de Israel hoje, moderna, tem quantos anos? Mais ou menos 70 anos. Mas é um povo que não desapareceu porque tinha a graça de Deus. Mantiveram a sua cultura, mantiveram o seu idioma, mantiveram o seu culto, mesmo espalhado entre as nações. E espalhados entre as nações, Deus os abençoou. Porque hoje em dia você vai perguntar aí, aquela grande empresa pertence a alguém, daí você vai ver o sobrenome, o que é? É judeu. Isso em todos os países do mundo pelos quais eles foram espalhados. E em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, era o líder, secretário-geral da ONU, né? Foi o primeiro. Ele assinou um papel que dava aos judeus do mundo todo o direito de retornarem para a sua terra. Essas 2 tribos. Estão entendendo? As 10 que Jeroboão havia roubado, todos os símbolos, elas não prevaleceram. Por quê? Faltava Deus. Não adianta ter símbolo. Hoje em dia também não adianta você ter símbolo de cristão e não ser cristão de verdade, faltar Deus. Tem culto, tem cântico, tem hino, tem símbolos, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas precisa ter Jesus. Senão não vale nada, tá? Senão é fantasia. Mas naquela época, então, eu falei no domingo passado que os símbolos religiosos daquela época foram raptados por Jeroboão e causou esse caos, né? E hoje nós vamos falar de outra coisa que está sendo raptada e quais as consequências disso. Quando a palavra do Senhor é raptada, o que acontece? Nós vamos falar sobre isso. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor está falando a palavra do Senhor. Tá?
Hoje nós temos na internet aí para escolher, né? O que tem de nego ensinando. A Bíblia fala, não queira ser mestre, mas você vai lá e procura na internet, aparece até pastor mirim ensinando, né? Esse aí como é que é o meme mesmo? The power, né? A Bíblia diz assim, se você deseja o episcopado, se você deseja ser pastor, você não pode ser o quê? Paulo ensinou o quê? Não pode ser neófito, inexperiente, jovenzinho, novo convertido, não pode ser pastor. Está entendendo? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia no mesmo crime que o diabo cometeu, que é o crime da rebelião. Então, pastor criança é uma aberração, que não teria a menor condição de progredir assim nos púlpitos por aí, se fosse há 20, 30 anos atrás, porque o povo era mais, o povo evangélico, era mais inteligente, mais firme na palavra, né? Hoje qualquer mané vai para o púlpito, começa a falar e... Antigamente não. Se observava se era conforme a palavra do Senhor. Por quê? Porque não é para todo mundo ser professor. Não queiram ser mestres. Porque o juízo sobre o mestre que ensina a Bíblia será muito rigoroso. E existem algumas razões. Porque quando alguém que não conhece a Bíblia pega a Bíblia e vai ensinar a Bíblia, o caldo entorna. E o escritor, Tiago, ele explica por quê. Vamos ler novamente. Capítulo 3 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de refrear e dominar todo o seu corpo. Daí ele começa a dizer assim, as consequências quando alguém ensina errado. Vamos ver? Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. A primeira coisa que um ensinador tem a capacidade de fazer, e se ele for falso, é controlar o povo assim como um cavaleiro controla um cavalo. É isso que está sendo dito, tá? Porque ele diz assim, olha, assim como nós colocamos freios na boca do cavalo, e colocando isso ao controle da sua direção, controle do seu corpo, sabe, um cavalo tem a força de quantos homens, vocês sabem? Eu preguei sobre isso no retiro, né? Quando o profeta Jeremias estava lá chorando, resmungando, e Deus fala para ele, você está competindo com homens e está desse jeito, imagine o dia que você tiver que competir com cavalos. Porque um cavalo tem a força de 18 homens. E você coloca um freio na boca do cavalo e controla ele. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, para. E assim é o falso ensinador, quando coloca freio na boca de um bando. Eu vou usar a palavra cavalo, porque eu ia usar uma pior, tá? E daí, através do seu ensinamento, ele vai conduzindo aquelas pessoas, direcionando. E as pessoas vão para o abismo. Mas esse cara que ensina, ele não sabe o que aguarda ele. Porque o juízo de Deus sobre quem ensina e leva o povo ao erro será muito grande. Mas continua, diz assim, versículo 4. Tomem também como exemplo
os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O segundo ponto que Tiago diz sobre o ensino é que o ensinador é aquele que consegue, é a semelhança de um leme de um navio. Tão grande o navio e tão pesado, mas aquele pequeno leme desvia a rota da vida de um indivíduo. Eu fui atender uma pessoa e tinha uma menina ali, frustrada. Sabe por quê? Porque um falso mestre disse para ela: não namore esse cara. Ela tem que pedir permissão para o pastor, né? Namore aquele. E ela passou o resto, até agora, da vida dela, desanimada e triste, porque o rapaz tomou outro rumo na vida, namorou, casou, e ela frustrada até os dias de hoje, porque ela não sabe como seria se ela tivesse iniciado um namoro com aquele rapaz. Então, uma palavra de um homem desviou o curso da vida de uma pessoa, assim como o pequeno leme de uma embarcação desvia a rota do navio. A responsabilidade de quem ensina. Os irmãos estão vendo? Às vezes eu fico muito irritado às vezes eu sou obrigado a ouvir algumas coisas e me dá indignação mesmo, porque esses indivíduos são falsos mestres e causam grande estrago, grande. O terceiro acontecimento para aquele que ensina, versículo 5 diz assim, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo que se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha a responsabilidade. A língua é como fogo. E olha, uma fagulha é capaz de fazer um incêndio ou não? Às vezes o cara está andando lá no meio do mato, está fumando lá seu cigarrinho, né? E daí pega e faz o quê? Faz assim, joga. E começa um fogo. O cigarro, no caso desse indivíduo, é uma fagulha, é pouquinha coisa. Mas o incêndio, assim é a palavra. E essa palavra incendiada desses falsos mestres, aonde? O fogo é um fogo que procede do inferno. É o que diz ali no final do versículo 6. Olha o perigo. Na década de 70, um cara chamado, como é que é o nome dele? Jim Jones. Todo mundo já ouviu falar do Jim Jones? Até o Chico Anísio fez um personagem, Tim Tones, né, para imitar o Jim Jones. Jim Jones era um pastor. Era um pastor que começou a pregar. E daí o que aconteceu? O povo começou a ir atrás dele. Ele disse, nós vamos fazer uma cidade só de crente. Vai ser uma bênção. Imagina uma cidade só de crente, hein? Daí, no meio do mato lá. E aquele cara, só para resumir a história, quem quiser saber bem essa história, é só procurar na internet, tem muitos documentários sobre esse fato, mas está no livro de recordes mundiais.
ele levou ao suicídio mais de 900 pessoas, pregando. Imagine o juízo sobre a cabeça desse reverendo. Por quê? Porque essa palavra de alguém que quer ensinar e não foi chamado é como um leme que desvia uma grande embarcação, é como um freio colocado na boca de um cavalo, é como uma fagulha que tem o início do seu foguinho, sabe aonde? No próprio inferno, para incendiar. Tem pessoas que falam, mas pastor, você fala muito para tomar cuidado. Eu falo porque eu sei do perigo. A responsabilidade de quem usa a língua para ensinar. Daí o pessoal pega esse texto e fica falando, é fofoca, né? Quando a pessoa faz uma fofoquinha e não sei o quê. É evidente que a fofoca também é um mal terrível. Mas aqui está falando de mestre, professor, pregador, aquele que ensina. Versículo 8, olha o que diz. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Não sei se alguém aqui já lidou com serpentes, né? Porque a mordida de uma coral verdadeira, corra para o médico. É obrigatório no Brasil, em todo lugar, ter um centro onde tenha o antídoto, né? Para que a pessoa chegue lá. E a jararaca é a cobra que mais causa acidentes no Brasil, né? Um veneno terrível. Só que Tiago está dizendo aqui que o falso mestre está injetando o quê? Veneno. E a morte pode ser física, sim, mas ela é principalmente morte espiritual. Por isso é uma responsabilidade muito grande. Hoje, no contexto atual que nós vivemos no Brasil, a palavra foi raptada, mas raptada de uma forma terrível, porque tem ensinador de tudo quanto é tipo. Mas o que acontece quando a palavra de Deus é raptada por esses indivíduos? A primeira coisa que acontece, eu queria que os irmãos gravassem, é que se levanta uma geração que não conhece o Senhor da palavra, sabe? Porque você pode passar a vida inteira falando a palavra e lendo a palavra sem nunca entender a palavra, porque para entender a palavra você depende da ação do Espírito Santo, da sabedoria que vem de Deus. E você pode ter uma geração inteira que vive em torno de igreja, de culto, de louvor, de lei, ouvir um monte de besteira, sem nunca chegar a conhecer a palavra de Deus. Primeira coisa que acontece por causa desse rapto da palavra de Deus, nós vamos ler agora lá em Juízes, no capítulo 2. Juízes, no capítulo 2. Primeira coisa que acontece é que se levanta uma geração que não conhece o Senhor. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 2 de Juízes. Diz assim, vamos começar no versículo 8, tá? Versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim,
ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, morreram, tá? Isso é uma metáfora, foi reunida aos seus antepassados, é que morreu toda aquela geração. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalis. Quando a palavra de Deus é raptada, se levanta uma geração que não conhece a Deus e nem os seus feitos. Que tristeza, né? Uma geração inteira que não conhece a Deus. E foi depois que morreu o Josué com 110 anos, né? Porque a palavra de Deus diz assim que enquanto Josué estava vivo, o povo servia a Deus. Vamos ler ali o versículo 7 do capítulo 2. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Josué. Daí Josué morreu, aqueles líderes morreram, e uma nova geração se levantou, uma geração que não conhecia o Senhor. De quem que é a fada, alguém sabe? De quem? Da geração que não ensinou, né? Porque existe uma responsabilidade muito grande de uma geração transmitir a outra geração a palavra do Senhor, os feitos do Senhor, né? A semana passada eu falei, quando morreu Salomão, é que deu toda aquela confusão lá, né? Que o reino se dividiu, né? O filho dele foi consultar os jovens. E aqui nesse caso morreu o Josué e aqueles líderes que haviam acompanhado os milagres de Deus. E se levanta uma geração de um bando de frouxo, tá? De um bando de chorões. Olha o que diz o capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3, versículo 1. A nova geração, como é que era? São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Deixa eu explicar isso. A geração anterior tinha lutado, a geração tinha conquistado a terra, tinha visto Deus fazer milagres, né? Lembram? Conquista de Jericó, conquista lá das terras. A geração anterior viu a mão de Deus. Daí se levantou uma nova geração que não tinham visto nada. Daí Deus mandou até um anjo. Deus mandou um anjo, sabe para dizer o quê? Esse anjo é o anjo do Senhor, né? Então, há alguma possibilidade de não ser um anjo, de ser o próprio Senhor. A palavra anjo significa mensageiro, né? Então, sabe o que esse anjo falou? Falou assim: ah, é? Vocês não me obedeceram, né? Eu vou deixar aí um povo que vão servir para vocês de armadilha, tá? E serão adversários. Sabe para quê? Para que vocês possam aprender. Vamos ver a mensagem do anjo? Está no capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. Todo mundo encontrou? Capítulo 2, versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito
e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo, aliança com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Isto é, os pais não transmitiram a palavra, vocês vão ter que aprender, sabe como? Enfrentando adversários e desviando dos falsos deuses e profetas no meio do povo. Porque ou aprende por bem, ou aprende por mal. Estão entendendo? Por isso há uma responsabilidade muito grande aqui para quem tem filhos, né? Vamos a Deuteronômio capítulo 6, olha qual que era a ordem do Senhor. Deus faz tudo certinho, né? A ordem do Senhor, Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, vamos ler, todo mundo encontrou? Deuteronômio, é só voltar um pouquinho, e daí você já encontra Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Deus dá uma ordem, diz assim, a Bia vai gostar disso aí, porque ela vai lembrar dos cânticos que ela cantava. Diz assim, ó: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E todas estas palavras que hoje eu ordeno estejam no teu coração. Agora gravem essa parte. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. A responsabilidade para com a próxima geração é ensinar de todas as maneiras, ensinar pelo exemplo, falar sobre a palavra de Deus quando estiver caminhando pelo caminho, né? A gente sempre faz isso com as crianças. Minhas crianças agora estão grandes, né? Mas quando eram pequenas, era falar a palavra no caminho, indo para a escola, voltando da escola. Hoje em dia, o Israel até fica bravo comigo, que eu pergunto como é que foi lá a faculdade, Israel. Daí ele conta, daí eu digo, tal, o que você achou, o que você aprendeu? O que você acha? Está certo o que o professor ensinou? Está errado o que o professor ensinou? Daí ele fala alguma coisa, daí eu digo, espera um pouquinho aí. Eu subo lá em cima na minha biblioteca, pego um livro e entrego na mão dele, ele abre o livro e lê lá. O ano que eu comprei o livro, né? O que eu li o livro em 1980 e não sei quanto. É um livro antigo, que graças a Deus minha memória é boa, eu lembro, esse assunto tem naquele livro. Não é isso? Já leu tudo? Tem uma fila. Quando a gente anda por aí, o ensino é no dia a dia. Eu nunca esqueço um dia que eu estava com todos os filhos no carro, indo para a casa da minha mãe, e eu falei para eles o seguinte, eu falei, filhos, lembre-se de duas coisas, sejam dizimistas, tá? Eles não estavam trabalhando nessa época, sejam dizimistas fiéis, porque isso honra a Deus. E a segunda coisa, se um de vocês, eu não sei se vocês vão lembrar disso, se um de vocês progredir mais do que os outros, nunca deixe os seus irmãos para trás.
Quem tiver melhor ajuda quem tiver com mais lutas. Que ele é levantado, e ele melhora, daí o outro precisa, levanta aquele. Para que todos estejam amparados. Você lembra disso? Israel lembra. Só Israel. Acho que elas eram pequenas e Mateus nem. Então, indo para a casa da dona Margarida. Mas fora isso, era a palavra. Ó, está escrito assim, está dito assim, está falado assim, na Bíblia está assim, o amor, a unidade. Volta e meia eu converso com a Rebeca sobre a Bíblia, daí a Rebeca está conversando com o professor sobre teologia. Verdade ou mentira? Com quantos professores você já conversou sobre teologia? Professores ateus. Andando pelo caminho. Ao deitar, ao se levantar. Colocar nos umbrais das portas. Colocar na sua testa. Palavra do Senhor. E a gente cantava com eles, né? E andando pelo caminho, lembra? Desde pequenininhos. Por quê? Porque senão se levanta uma geração que não conhece o Senhor, e essa geração vai sofrer. Temo pelo Brasil, que tem, apesar de ter 500 mil pregadores na internet, é uma geração que já não conhece o Senhor. Por quê? Porque vão atrás de pregadores que ensinam o ego, que ensinam a prosperidade, como se dar bem, mas não te ensinam que é a Ele a glória. Independente das circunstâncias. Então, os falsos ensinadores produzem uma geração que não conhece o Senhor, produzem uma geração que vai viver entre inimigos e armadilhas, como nós lemos. E esse ciclo só é interrompido pela misericórdia de Deus. Quem foi o último juiz? Porque a gente está no livro de Juízes, né? Quem foi o último juiz? Samuel. Porque Deus, Ele disse, ó, já que vocês não conhecem o Senhor, é assim, vocês vão ficar nesse círculo vicioso direto. Sabe como é que é o círculo vicioso? Está aqui escrito no livro de Juízes. O povo sofre porque está no meio de armadilhas e de falsos deuses. O povo sofre, clama, porque a coisa fica ruim. Deus ouve, levanta um juiz, um líder. Daí o líder liberta o povo. Enquanto o líder está vivo, o povo vai bem. Morre o líder, o povo cai de novo. Sofre, chora, clama. Daí Deus ouve, daí Deus levanta um juiz, daí o povo volta, enquanto aquele juiz está vivo, o povo melhora, o juiz morre, daí o povo cai de novo. E é assim o livro de Juízes, tá? Você lê o livro inteiro, é isso. É o resumo. Porque se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, que passou por outra geração que não conhecia o Senhor, e o ciclo foi interrompido. Só quando nasceu um cara. Como é que é o nome dele? Samuel. Então, para nós encerrarmos, vamos abrir lá em 1 Samuel. No capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Assim como teve que nascer Samuel, para que o ciclo de desgraça fosse cortado, assim precisa nascer uma igreja
ou igrejas. Graças a Deus temos diversas igrejas que são fiéis, né? Mas são minoria. Samuel capítulo 3, versículo 1 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Quando nasceu Samuel, a palavra era rara, palavra de Deus, e as visões de Deus não eram frequentes. Sabe, um período da história negro. Tinha templo, tinha religião, tinha sacrifício, tinha Eli, né? Era corrupto. Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram corruptos. Eles pegavam a mulherada dentro do templo, ou dentro do tabernáculo. Eles roubavam as ofertas do altar, os filhos de Eli. E Eli não fazia nada, e um profeta chegou para Eli e falou assim: a sua família inteira será destruída, porque você honra os seus filhos mais do que a mim, diz o Senhor. Já pensou? Porque ele permitia que tudo isso acontecesse. Mas daí nasceu Samuel, num tempo que a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Mas daí, o que aconteceu? Versículo 19, vamos ler? Diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Estão entendendo? Precisa, Samuel, levanta, Samuel, tem um monte de Samuel aqui, para que a palavra volte. Olha o que diz lá o versículo 21, vamos ler? Diz assim: o Senhor continuou aparecendo em Siló. Siló era o lugar de adoração, tá? Onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. E no capítulo 4, versículo 1, diz o quê? E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Estão entendendo? Quebrou aquele ciclo que começou quando uma geração se levantou, que não conhecia o Senhor. E daí um ciclo vicioso em diversas gerações, até chegar no último juiz, Samuel, que é conhecido como o último juiz e primeiro profeta clássico, né? Samuel. Deus, Ele está ávido para que a palavra de Deus, a sua palavra, volte a ser ensinada. Mas isso não significa que é para se levantar um bando de gente falando besteira. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Em Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que seremos julgados com maior rigor. Não é fácil sair dali e vir até aqui falar. Eu considero abominável aqueles pregadores. Agora tem um pregador famoso aí que todo mundo gosta, né? É o Risadinha, o Piadinha. Não vou dizer nem o nome dele, que depois a Marilda vai ter que cortar, porque eu não deixo nomes, né? Mas é um que conta piada, né? Piadinha. Além da mensagem dele ser a mensagem de Himeneu, né? Ele fala de casamento. Com orgulho ele diz: minha mulher me traiu 3 ou 4 vezes, não sei quantas vezes que foi, expondo ela, a câmera colocada na cara dela.
mas eu o perdoei, eu a perdoei. Tá bom, fez bem em ter perdoado. Mas vai fazer isso com a mulher? Só para ganhar like na internet? E ainda colocar o título da mensagem, o pastor chifrudo que salvou o seu casamento? Isso é coisa de meneu, é coisa de gente baixa. Púlpito não é lugar para contar piada. E pode até brincar, mas não pode ser o centro da coisa. E ninguém deve vir tendo a dúvida se está num culto ou se está numa sessão de stand-by comedy. O homem de Deus diz: assim diz o Senhor. Porque quem quer falar a palavra de Deus, abra lá em 1 Pedro, no capítulo 4. Versículo 11. Eu gosto mais da tradução antiga, mas essa também dá. 4:11 diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Nas traduções mais antigas, que eu mais gosto, diz assim: se alguém fala, fale como transmitindo os oráculos de Deus. Tem alguma tradução assim aí? Oráculos de Deus. Sabe o que é oráculos de Deus? É a palavra de Deus, é a boca de Deus. Se alguém fale como boca de Deus, como oráculo de Deus, com todo respeito e reverência. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. 1 Pedro 4:11. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque podemos, ó Deus, estar em torno da palavra na hora que cantamos, na hora que oramos, no nosso dia a dia, nas conversas que temos com os nossos filhos, andando pelo caminho, deitando, levantando. Podemos estudar, ouvir, buscar a sabedoria que procede de Ti. Te peço a Deus que o Senhor nos conceda isso e que um grande avivamento da palavra, Senhor, possa se levantar nesse nosso país, ó Deus. Nós te pedimos isso. Abençoe o Teu povo, ó Deus, que ama a Tua palavra. Guarda-os, protege-os, ó Deus, dos falsos mestres. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer no gasofilácio à direita dos irmãos. Tem também o QR Code nas paredes, tá bom? Ore a Deus, peça um coração agradecido, um coração arrependido, mas um coração segundo a vontade de Deus. Que a boca seja para falar a palavra de Deus, os oráculos de Deus. Que possamos fazer isso não só aqui, mas andando pelo caminho, indo por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura. Se tu olhares, Senhor,
Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, estamos diante de uma semana que inicia-se com muitos desafios, ó Deus, e carecemos, precisamos, ó Deus, da Tua graça, precisamos, ó Deus, da Tua proteção no trânsito, precisamos da Tua proteção dos perigos urbanos, ó Deus, da violência urbana. Que os Teus anjos, ó Deus, conforme diz a Tua palavra, estejam acampados ao redor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz no livro de Hebreus. Ó Deus, proteja cada família da Tua igreja, proteja todos, ó Deus, aqueles que são ligados ao Teu povo, aqui desta igreja, ó Deus, guardando, Senhor, de todos os males e perigos. Os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, sejam tocados pela Tua graça e proteção. Pedimos a Tua bênção, nos dando capacidade para o estudo, capacidade para o trabalho, ó Deus, porque sabemos que tudo isso procede do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão ao lado e que Deus abençoe a todos.